Fala galera, como é que vocês estão, hein? Todo mundo bonzão do coração? Galera, a videoaula de hoje a gente vai falar sobre a geometria analítica e mais especificamente sobre uma cone que é chamada elipse. Então, se a gente for começar aqui e observar a figura de número um, olha aí, ó. A figura de número um, galera, e bem como a figura de número 2, elas vão trazer formatos da elipse. Então, a elipse é essa figura bem conhecida que a gente tem aí, certo? Muito conhecida na física, principalmente sobre as leis de Kepler, tá? Que fala que sobre as órbitas que são elipsoides, né? Que os planetas seguem, beleza? Então, é muito famoso isso. O vestibular cai bastante relacionado à parte de física, principalmente as leis de Kepler, ok? Bom, a definição, pessoal, vem aqui embaixo comigo rapidinho, ó. A definição de elipse, ela fala o seguinte: se você pegar duas taxinhas, né, e você fixar duas taxinhas em dois pontos de um papel, de uma cartolina, e você fazer qualquer traçado em que nesses traçados, deixa eu até ficar um pouquinho mais grosso aqui, olha lá, ó. Então, nesses traçados, você ter um ponto P, a gente chama essas taxinhas de F1 e F2, que vão ser representados pelos nossos focos, e qualquer traçado que você fazer até um ponto P, e essa distância entre P e F1 e a distância entre P e F2, a soma então entre o PF1 mais o PF2, isso tem que dar 2A. Essa é a definição, que a gente vai observar então que esse A que vai aparecer aqui vai ser o nosso eixo maior, ok? Da nossa elipse. Então, qualquer ponto, ó, vou até mudar de cor e colocar tinta vermelha para você ver aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, então, essa distância daqui até aqui, pessoal, em vermelho, até chegar a um outro ponto P, ela também vai ter que dar 2A. Então, o PF1 mais o PF2 igual a 2A. O conjunto desses pontos, vou fazer até aqui em amarelo, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, daqui até aqui. Esse conjunto desses pontos, todos eles, então, de novo, o PF1 mais o PF2 tem que 2A. Isso vai formar minha elipse. Então, toda vez que eu começar a fazer isso, e a soma dos pontos da distância entre esse ponto P, o F1 e o F2 igual a 2A, isso é definição de elipse. Ok, pessoal? Bom, muito bem. Então, depois que eu tiro essa definição de elipse, eu já consigo falar, por exemplo, sobre a figura 1 que se encontra ali em cima. Só dando uma apagada aqui, tá? Vamos já observar a figura 1. A figura 1, ela traz alguns elementos muito importantes aí para a gente. Por exemplo, os focos, certo? O foco F1 e o F2, que já foi mencionado aí por nós. Então, vamos a eles, né? Deixa eu só baixar aqui a caneta. Beleza. Então, o foco F1 e o F2, que eles estão representados no eixo X, aí na minha figura 1, são importantíssimos, ok, pessoal? Então, elementos F1 e F2 representam os meus focos. Então, eu tenho dois focos, beleza? Olha lá, além da gente ter os focos, a gente tem uma coisa chamada de eixo maior, que ele vai de A1 até A2. Isso é o que eu chamo de eixo maior da minha elipse, beleza? Então vem desde aqui, ó, do A2 e chega até o meu A1. Esse é o eixo maior. Toda elipse vai ter um eixo maior, bem como de B1 até B2 eu tenho o que eu chamo do meu eixo menor. Então vamos lá, ó. A gente tem o eixo maior, tem o eixo menor e os focos. Esses são os principais, beleza? Então de B1 até B2 eu tenho o meu eixo menor aí. Uma coisa muito importante, galera, que a gente precisa destacar aqui, vou até mudar para caneta azul, caneta verde, é essa distância que eu estou destacando aqui em verde, ó. Você está conseguindo enxergar? De F1 até F2. De F1 até F2, galera, a gente chama isso de distância, olha lá, ó, distância focal. Ou seja, pessoal, a distância focal ela é representada por 2F. Ou seja, então de F1 até o meu eixo de origem é o F, e do eixo até o F1, isso daqui é meu outro F'. Portanto, essa distância em verde destacada, ela é chamada de distância focal 2F, muito comum aí nos exercícios, ok? Então, de F2 até a origem, F, e de a origem até o F1, isso daqui é o outro F, beleza? Os vértices, nem preciso dizer que é o A1, o A2, o B1 e o B2, ok? E a gente fecha, galera, falando sobre um cara muito importante, que ele é chamado de excentricidade, ok? Excentricidade. A minha excentricidade ela vai mostrar uma relação entre
a minha distância focal e o A. Mas o Daré, você não marcou o que é o A? Vamos marcar ele. O A, pessoal, é esse segmento que ele chega do A2 e ele vai lá, ó, até bater no eixo Y. Isso é o A. Assim como eu tenho aqui, ó, do A2, do meu... Opa, fiz até aqui antes, aqui, me desculpa aqui, gente, estou voltando. Então, aqui, ó, do meu eixo Y até o A1, isso é o outro A. Então, 2A, galera, é o que a gente chama do eixo maior. Esse é o nosso famoso 2A. O eixo menor, pessoal, ele também vai ser representado, só que a gente chama ele de 2B, tá? Que é essa distância que vem daqui até aqui, ó. Esse é o famoso B. Então, daqui até aqui, eu tenho B também, ok? E olha lá, aparece uma relação muito interessante e muito importante que ele vai partir do foco. Então, do foco até o meu B, que é uma distância máxima que eu tenho aí, ó. Olha lá, vou fazer de novo aqui, ó. Do meu B1, observa, até o meu foco F1, essa distância é chamada de A também, tá? Então, seria uma relação muito importante. E aí, se você observar esse meu triângulo que eu estou destacando aqui com tinta vermelha, ó, que ele vem daqui de cima do B1, vem na origem e chega até o F1, esse meu triângulo, pessoal, é um triângulo retângulo, que ele está assim, ó. Vou fazer um pouquinho melhor aqui, ó. Então, ele vem mais para cá, vem para cá. Eita, a mão tá virando aqui hoje, ó. Olha lá, de novo. Vamos fazer certo aqui, ó. Então, a gente vem para cá e fecha. Beleza? Então, esse meu triângulo retângulo que nós temos aí, ele é composto por A, por B e por F. Então, uma das primeiras equações que a gente já tira logo de cara, pessoal, é uma relação que eu vou escrever aqui embaixo, uma relação de Pitágoras, que diz que o A ao quadrado é igual ao B ao quadrado mais o F ao quadrado. Muito interessante e muito importante essa nossa relação, ok? A hipotenusa ao quadrado, que representa o A, é o B ao quadrado e mais o F ao quadrado. Não preciso nem dizer que do outro lado, se a gente fez com o B1 e o F1, aqui também é a mesma coisa, tá, galera? Então, ó, de B1 até o A2 também é A, ok? Opa, até o F2, Daré. Olha lá, ó. Até voltar isso daqui, ó. Então, do F2 até o B1, isso também representa A, ok? E aí, pessoal, a gente chega na parte mais importante, que é o quê? Que é o que a gente costuma dizer que são as equações. Então, por exemplo, na figura 1, tá? Eu vou até fazer aqui assim, ó, um tracejado desse jeito e mudar de cor. Então, as equações, quando a gente começa a falar sobre elas, a gente tem que observar quando está a figura. Então, por exemplo, para a figura 1. A figura 1 a gente costuma brincar que ela está deitada. Então, a minha elipse ela está deitada. Eu gosto até de escrever desse jeito. Ou seja, o eixo maior dela está na horizontal. Então, o eixo maior ele é horizontal. Ou seja, de A1 até A2 está no eixo X. Se está no eixo X, o A1 e o A2, pessoal, já repara aqui, ó, está no eixo X? Beleza. Então, ele tem que ficar na equação embaixo dele. X ao quadrado, A ao quadrado, mais Y ao quadrado, pelo B ao quadrado, isso daqui tem que dar 1. Então, deixa guardadinha essa equação aí, maravilhosa, para a gente deixar sempre guardada para os vestibulares, ok? O que vai acontecer com o F2, com a figura 2? Na figura 2, pessoal, é o inverso. Então, eu tenho o meu eixo maior que vem daqui até aqui, esse seria o meu 2A, certo? O meu eixo menor, ele vem daqui até aqui, certo? Esse seria o meu 2B. E a minha distância focal, ela vem daqui até aqui, certo? Então, do meu F1 até o meu F2. Só que, então, como a gente está brincando que é deitada, aqui vai ser em pé. Ela está em pé. Essa é a minha figura 2. E a gente, então, diz que o eixo maior, ele é o quê, pessoal? Vertical. E se ele está na vertical, galera, ele está representado pelo y. Então, é o inverso. Fica x ao quadrado pelo b ao quadrado, mais y ao quadrado pelo a ao quadrado é igual a 1. Ok? Então, gente, deixa anotadinho aí. É isso que a gente tem para falar. Os exercícios a gente vai fazer na próxima aula e eu aguardo vocês. Ok, galera? Grande abraço e até a próxima.